Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo que eu estou fazendo hoje, que eu estou fazendo agora, nesse momento, eu venho comunicar a todos vocês que é a última vez que eu vou falar sobre o Paraguai. Por quê, né? Porque esse canal aqui, ele foi direcionado para isso. A minha intenção era viajar ao Paraguai, conhecer o Paraguai, ver como que são as pessoas, como que é o local, enfim, dar uma pesquisada, sondar aquela região lá, porque eu tinha esperanças, né, de um projeto mais tarde de ir morar naquela região em função da seleção dos impostos, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a gente trabalha 5 a 6 meses por ano para pagar impostos. Sim, você paga imposto até do que você compra. 1 quilo de feijão você está pagando uns 43% de imposto, para você ter uma ideia. Um veículo aqui, se fosse sem impostos, você ia pagar muito menos. Você paga 120 mil num carro, você iria pagar 60, 70 mil num carro desses, entendeu? E lá é diferente. Lá realmente o imposto é muito barato, é 10% de imposto. Então isso facilita bastante. Para quem é empresário, para quem, principalmente os industriais, né, os empresários que têm indústria aqui no Brasil, montar um parque industrial lá naquela região é beleza, é show de bola, entendeu? Só que você vai encontrar ali a adaptabilidade nessa região, vai ter uma luta, vai ter um processo ali que não é fácil. Então, o que eu falei, para quem é empresário de nível, de repente é jogo. Quem é fazendeiro, tem fazenda e está indo bem nas fazendas aqui no Brasil, ir para o Paraguai é ótimo, porque é 10%. Tudo que você produz é 10%. Você não vai pagar um exorbitante imposto para não ter nada. Essa é a verdade, né? Infelizmente, o nosso país é desse jeito. Mas, nessa minha viagem para o Paraguai, eu fui de carro com a minha família e encontrei algumas dificuldades lá, né? Eu não gostaria de falar sobre isso, porque é um assunto muito delicado, e talvez isso possa até gerar consequências aí negativas para minha pessoa, mas eu preciso revelar que nem tudo são flores. Gente, qualquer lugar que você for viajar, né, não vai pensando que você vai chegar no paraíso. Paraíso é só no céu, não adianta, tá? Todo lugar você vai ter uma certa dificuldade, vai ter um problema aqui ou ali. A questão é saber se vale a pena você passar por esse processo ou não. Então, a minha dificuldade lá foi o clima, foi a questão da higiene, né? Mas isso é remediável, né? Como eu falei lá, a luz elétrica é bem mais em conta do que aqui no Brasil, e então todo mundo lá tem ar-condicionado. Então isso aí é um problema que hoje em dia é fácil de resolver. Mas teve uma coisa que me deixou um pouco chateado ali, que foi a questão do. É a questão da. Como é que eu posso dizer? A corrupção, tá? Vou abrir, vou ser claro com vocês. Infelizmente, né, lá também tem, né? E assim, só que, cara, é descarado, né? Quando eu fui entrar, quando eu cheguei ali na divisa, passei pela Polícia Federal sem problema nenhum, porque para entrar é fácil, né? Quando eu cheguei ali na alfândega, ali na aduaneira do Paraguai, é que a coisa complicou. Você tem que apresentar os documentos e tal. E eu tive um problema sério lá porque eles não aceitaram a minha carteira de identidade profissional, né? Se você é médico, se você é arquiteto, se, sei lá, advogado e tem a sua carteira profissional como identidade, que vale em todo o território nacional, lá não vale. Não adianta que com aquilo ali você não entra. Então você tem que entrar com uma carteira de identidade. Se você não tem uma carteira de identidade, você vai ter que ir no Instituto Félix Pacheco, sei lá onde for, e dar entrada numa carteira de identidade, que leva em torno de 15 dias. Aí sim você tem condições ali de receber, para poder entrar ali e receber o, como é que se chama? Permission, né? Permission, né? Para entrar no. Aí eles te dão ali um papel carimbado, assinado, dando um prazo de 30 dias para você ficar no país. Pois bem, cheguei lá, né? Na fé, achando que de repente a minha carteira profissional é uma carteira de identidade, não aceitaram e não deixaram passar. Então fiquei ali na portaria esperando ver, tentando resolver outros assuntos. Eu pensei, bom, já que não vou para o Paraguai, eu vou ficar aqui em Foz do Iguaçu, fazer um passeio turístico e volto, né? Vou conhecendo ali o Paraná e acabou. Aí eu estava ali um tempo, aí daqui a pouco veio uma pessoa de lá de dentro, falou, olha, a gente pode dar um jeitinho.
entendeu? Então ele cobrou lá uma grana e como a gente estava naquela ansiedade, eu sou totalmente contra isso, tá? Mas falei, bom, já que a gente está indo passear para conhecer, e era um amigo meu que eu ia visitar em Assunção, não era na cidade do Leste, eu estava indo para Assunção, do outro lado do país, e há 30 anos que eu não via meu amigo. Então, queria ir lá, né? Então, o que aconteceu? Dei lá um tocado para ele, uns R$ 300, eu acho. Não sei se foi isso. E passamos. Deu a permissão, passamos, fomos embora. Viajei à noite, foi tranquilo. Fiquei um tempo lá, conversei com meu amigo, visitamos, né, a cidade. E na hora de voltar, eu peguei a estrada principal, a PY2, que é a estrada que vai de Assunção até Cidade do Leste, de dia. E aí veio o problema, porque ao longo da estrada tem os postos de blitz. Então, o carro estava tudo em ordem, estava tudo direitinho. Só que me pararam na primeira blitz, a menina mandou abrir a janela de trás e uma passageira que estava atrás comigo, veio passear com a gente também, estava sem o cinto de segurança. Aí ela falou: Olha, está sem o cinto de segurança. Eu falei: Não, ela vai colocar. Não, não tem jeito, você vai ter que conversar com o nosso chefe. Aí o chefe me chamou lá dentro do gabinete, numa conversa particular. E ali ele ficou com US$ 140. Eu não queria gastar o dinheiro que eu tinha, o Guarani, porque ao longo da viagem podia acontecer algum imprevisto e ele só troca um Guarani, né? Os dólares era para fazer uma comprinha, umas mixarias ali na cidade do Leste, que lá aceita dólar. Dei os US$ 140, liberou a gente, fomos embora. Aí chegou lá no meio do caminho, outra blitz. Vou falar uma coisa para vocês vão ver as imagens que eu vou postar aí para vocês. O cara que me parou, ele já, quando eu olhei assim a distância pelo para-brisa, ele já veio rindo, já veio com um riso de maldade já. Aí eu falei, alguma coisa esse cara vai aprontar. Aí eu parei, era um gordinho, né, um policial muito educado, eles são muito educados. O pessoal do Paraguai, gente, eles são muito educados. Até eles, né? Aí parei o carro ali e aí ele olhou, mandou abrir a janela, tudo de novo, tudo de novo. E aí ele pediu o documento, dei os documentos. Aí ele olhou para minha cara, você é do Brasil? Eu falei, sou. E o documento da permissão? O cara queria ver tudo, tudo. Aí a minha filha estava com os documentos, peguei, entreguei para ele, ele olhou, não, tá tudo em ordem. Aí ele coçou a cabeça, pode ir. Fomos embora. Mas ele já estava aprontando. O cara lá de trás, da primeira blitz, já tinha passado uma mensagem para ele via WhatsApp e já parou na maldade. Como a menina estava com cinto, né, queria pegar de novo nessa, aí ele pediu os outros documentos para ver tudo direitinho. Como estava tudo em ordem, ele deixou passar. Mas essa reportagem que eu assisti aí mostra que eles fizeram a mesma coisa com essa pessoa que está aí na reportagem. Pararam ele na primeira blitz, pegaram o dinheirinho dele, pararam na segunda blitz, só que ele estava sem o documento de permissão, e aí a coisa degringolou. O cara pediu dinheiro, muito dinheiro, não foi pouco, e aí deu um quiprocó danado, o rapaz conseguiu se desvencilhar, acionou a polícia turística do Paraguai, e esse gordinho foi preso. Por um acaso eu assisti esse vídeo no YouTube, eu vi, falei, quando eu olhei a imagem, eu falei, caraca, não acredito, esse cara que me deu o golpe está indo para cadeia, né? Depois ele fala que foi um engano, que foi, né, mal entendido, mas fica a dica. Foi a minha primeira viagem para o Paraguai. Eu pretendia fazer outras viagens para ir me adaptando, para ir fazendo as coisas que tinha que fazer, comprar um terreno, né, arrumar um local para abrir uma empresa lá. Mas depois dessa experiência eu fiquei pensando, cara, está institucionalizado lá no local. Infelizmente, tá? Então, por exemplo, para abrir um documento, para abrir uma empresa, vai ser a mesma coisa. Para conseguir um documento para comprar um terreno, vai ser a mesma coisa. Eu comecei, sabe, comecei a viajar naquilo ali. Eu falei, cara, eu não vou ter sossego aqui. O que eu vim buscar aqui foi paz. Como eu falei para vocês, eu estou chegando aos 60 anos de idade. Eu quero ir para um local e ter tranquilidade. Eu não quero ter dor de cabeça, principalmente com corrupção. E aí eu tomei a decisão, conversei com a minha família e falei, ó, não vou. Lá não é um lugar bom pra gente, não vai valer a pena, entendeu? Tem muita gente aí falando na internet que lá é um ótimo lugar. Parabéns para vocês que estão aí, estão conseguindo se adaptar, né, nessa região, mas para mim, lá ou aqui não faz diferença, infelizmente, né? Eu estou optando agora por procurar cidades
que sejam mais dinâmicas em relação a serviço público. A cidade onde eu moro, o serviço público deixa a desejar. Então, eu estou procurando cidades no Brasil que venham a trazer um sossego, uma paz de espírito, segurança, uma boa educação pública, né, e um bom atendimento público. Afinal de contas, a gente paga imposto é para quê? Não é para isso? Então, se a gente tem um SUS aí deficiente, o SUS é deficiente. Não adianta dizer que é, eles vão negar, vão falar que não, o SUS daqui é muito eficiente, né? Mas a gente tem muitos relatos aí. Diga aí você, se o dia que você dependeu de um hospital público para fazer alguma coisa, como é que foi seu atendimento? Fala aí nos comentários, né? De repente você vai quebrar esse paradigma que eu estou lançando aí. Mas é um conhecimento geral que todos reclamam, né? Então, o que eu quero é isso, é achar um local nesse país, no Brasil, onde fala a língua, onde eu possa escolher um clima mais adequado e onde eu possa possivelmente achar um local onde eu tenha esses serviços que são pagos pela população, serviços que têm atendimento adequado. Então, esse é o meu relato, né? Essa é a minha palavra de hoje. Eu espero que vocês venham compreender, tá? Eu repito, né, novamente, o Paraguai é um lugar lindo, tá? As pessoas são excelentes. A educação deles, cara, eles são comunicativos, muito bons. Mas tirando isso, para mim não vale. Para mim não deu certo. Então, se você está pensando em ir para o Paraguai, né, vá antes conhecer. Eu já falei isso no vídeo anterior, estou repetindo agora. Vai conhecer a cidade, vai conhecer os locais, né, vai conhecer o povo, que é excelente, mas vai ver como que é a estrutura lá. É um país que está começando, tá? Eles estão aprendendo. Então, de repente, essa questão aí, eles vão resolver isso daí. Mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar com essas coisas que estão querendo institucionalizar naquele local, para que não fique igual a nós aqui, ok? Então, é o recado que eu dou, né? Ó, os próximos vídeos que eu vou fazer provavelmente vai ser sobre lugares no Brasil, se você tiver curiosidade de conhecer com a gente, né? Então assina aí, né? Entra, né, pro nosso canal, que aí eu vou passar para vocês tudo direitinho ao longo do tempo. Um grande abraço.